Toda meditação séria é um exercício de reconexão. Reconexão da alma individual com aquele valor eterno que é chamado de espírito. Filosoficamente, espiritualmente. Todo bom exercício de meditação é uma comunhão com a essência, onde a individualidade aprende que ela faz parte do todo. O quão longo isso é para todos nós, só Deus sabe. Alguns atingem isso em uma vida. Já vieram praticamente prontos. Mas no meu caso, não. Esse é um trabalho constante. Não posso dizer que seja árduo, mas é um trabalho rotineiro, constante. Trabalho de toda uma vida. Agora, o mais interessante, peculiar, é que quanto mais nós nos aproximamos desse valor eterno e infinito que se encontra na fonte dos pensamentos, mais nós nos aproximamos do todo. Do todo significa das pessoas, dos animais, das estrelas, do éter, das árvores, de todas as almas. Porque tudo que existe é feito por esse campo unificado, esse campo onde as leis da natureza, da onde as leis da natureza emergem. Então se engana profundamente a pessoa que acha que meditar significa um distanciamento, né, do mundo. Na verdade, é uma reconexão com o mundo, só que num nível muito sutil de existência. O universo é feito por camadas, camadas mais grosseiras e mais sutis. E a camada mais sutil das mais sutis é a borda entre o relativo e o absoluto. O relativo é o que muda o tempo todo, o absoluto é aquilo que é eterno. Esse é o valor daquilo que na Índia eles chamam de yoga, união. É um trabalho muito bonito, porque dá um tremendo sentido à vida. Agora, conforme isso vai acontecendo, e essa é a minha experiência, mais nós vamos sentindo que nós não estamos separados de nada, de ninguém. E esse é um exercício que eu venho nutrindo já há algum tempo, que eu acho bem interessante. Aonde eu vou, sempre que eu tenho possibilidade de tempo, eu procuro criar uma pequena pausa para tentar perceber o que me une às coisas que estão à minha volta. Na natureza, isso é mais fácil, eu sinto mais facilidade, porque existe uma certa propensão para isso. Fechar os olhos e perceber a árvore, a grama, o céu, os pássaros. E quando a sensibilidade é grande, parece que existe um momento, um breve momento, onde eu sou junto com tudo. É um breve momento. Eu ficaria muito contente de dizer para vocês que eu sinto isso continuamente. Não sinto. Mas é um exercício que eu venho desenvolvendo de alguns anos para cá. Aonde eu vou, como já existe uma certa intimidade com essa coisa de se aquietar, isso não é muito difícil para o meditante. Essa quietude ela começa a acontecer mesmo sem meditação, em qualquer lugar que você se encontre. E essa sensação de calma, vamos chamar de calma, que não só me permite estabelecer um vínculo comigo mesmo muito profundo, com o meu ser, também me permite estabelecer um vínculo muito profundo com a vida à minha volta. Por isso, sempre que houver oportunidade, procurem se conectar com tudo que estiver à volta de vocês.
Porque se não for esse o maior sentido da vida, eu não sei qual é. Qual seria outro? Essa habilidade nós já estamos desenvolvendo. Nós já fazemos isso todos os dias quando nós meditamos. Mas não custa nada, ao longo da semana, estabelecer contatos possíveis com a existência. Sentado ao lado de uma árvore, existe um exercício que algumas pessoas gostam de fazer, que é abraçar a árvore. É interessante, porque se você está um pouco mais estável, você tem a sensação que você se funde com ela em algum ponto. Eu gosto muito de nadar, né? Frente de casa aqui eu nado bastante. Longos períodos, mais de 1 hora. Às vezes eu fecho os olhos e eu me sinto como se fosse a própria água. O que é necessário para isso é somente ter um certo nível de união com a essência. Nada muito profundo, não. Onde quer que seja possível, encontrem meios, maneiras para relaxar e se unir com as coisas, com a vida. Quanto mais você unir a sua energia com alguma outra energia, em qualquer forma, né? Em qualquer forma, um gato, um cachorro, uma pessoa, uma árvore, mais próximo de casa você estará. E essa é uma tarefa agradável, uma tarefa gostosa. Na verdade, gera até um certo êxtase, dá um barato. Quando você estiver sentindo isso, quando tiver aprendido, né, esse jeitinho, você vai ficar surpreso o quanto foi desperdiçado da vida até esse momento. Cada árvore por qual nós passamos, o quanto você perdeu, né, em termos de percepção, sacação da própria vida. Cada experiência, pôr do sol, um alvorecer, um luar, grama, terra, tudo isso poderia ter servido como experiência de aprofundamento na vida. Isso gera um deleite, isso gera uma curtição, né? Isso gera um amortecedor para os estresses do dia a dia. Né? Se tornar uno com o planeta, com a terra, com as árvores. Né? Essa capacidade de penetração na vida, né? É uma extensão da nossa meditação. Atingir a união, né, de todas as maneiras possíveis é aquilo que nos deixa mais integrados com a vida. Dizem que Deus tem 1000 portas e por todas as partes Ele deve estar disponível, né, pois se tudo é o reino dele, mas ele está disponível somente quando existe essa união, essa integração. Por isso que eu acho que parceiros amorosos, né, conhecem a meditação quando experimentam um orgasmo profundo, porque é uma integração muito grande entre as pessoas e muito grande com a vida. Essa é uma das maneiras de se criar união. Por isso que a união entre as pessoas ela é sagrada. Existem milhões de pessoas e milhões de maneiras, né, momentos para você se fundir com o todo. Se você continuar procurando, não haverá um fim para isso. Claro, com toda a vastidão da natureza, com todo o grau de multiplicidade que o universo apresenta, é só você dizer um sim para a vida, em vez de ficar bodeado, mal-humorado, estressado. Diga sim à vida. Abandone todos os nãos possíveis. Eu sei que não é mole, mas não funciona só poeticamente, não. Funciona na real.
né? Mesmo se você precisar dizer um não, né? Você não deve se alimentar, né? Você não deve se deleitar com esse não que saiu da sua boca. E se for possível, diga esse não sempre em forma de sim. Isso dá para fazer. Não perca nenhuma oportunidade de dizer sim à vida, de se integrar com ela. Quando você diz sim, né, você na verdade está celebrando a vida. É um estado de alegria. Por isso que não é legal ser hipócrita, dizer o sim de forma relutante. Né, sempre de forma amorosa, seja verdadeiro. A sua consciência está sempre te vendo. Né, e agir dessa forma com entusiasmo, com gosto, né, coloca você dentro do game. Né, quando você diz sim, você se torna, né, esse sim. E eu já fiquei bastante surpreso, especialmente depois da pandemia. Eu achava que muitas coisas iam mudar, como as pessoas ainda continuam, né, muito facilmente abandonando o sim, né, vivendo na base da negativa. Não, 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 não. Eu não estou aqui tirando onda com a dor dos outros, não. Eu também tenho as minhas. Mas nós, muitas vezes, quando dizemos um sim, né, até no sim, né, isso ocorre como parte do nosso ego. Isso não é necessário. O único não que permanece tem que ser aquele que se torna muito significativo. Ele não precisa ser abandonado, né? Mas mesmo ao dizermos esse não essencial, ainda existe uma relutância, porque talvez não seja preciso. Porque não é a morte, né? E sim é a vida. Né? Sim abre caminho, não fecha a porta. Né? Você quer viver na restrição ou quer viver no fluxo? Então eu acho que deve se tomar muito cuidado com relação ao isolamento, sabe? Não há necessidade de bancar esse isolamento. O importante é eliminar os estresses. Qualquer ação, né, que produz uma boa influência para a pessoa, né, no presente, e que gere, né, um bem para o futuro, será uma boa ação. A boa ação aqui não no sentido de alimentar a individualidade, mas no sentido de entrar em comunhão com o universo. Qualquer ação que produza uma influência de apoio à vida para a pessoa será com certeza uma ação virtuosa, um ato de virtude. Né? Qualquer ação que produza um efeito danoso à vida para a pessoa, quer no presente, quer no futuro, ou para o meio ambiente, ou para qualquer nível de vida no ambiente, é uma ação má, é uma ação errada. É o que eles chamam nas religiões de ação pecaminosa, ação imoral, porque vai contra a vida. Então o sim, ele vai na outra direção, ele desperta a vida. Esse é um critério de boa ou má ação. A ação deveria resultar sempre num bem total para a pessoa e para o universo, no presente, no futuro, por todos os tempos. Essa era a definição que o Maharishi dava, definição absoluta para bem e para mal. Então, procurar essa integração, sabe? Eu sou professor de educação física, então eu gosto de ir à praia. Eu entro no mar, eu sinto a água como um elemento meu, cheio d'água dentro do corpo. Às vezes eu, desde pequenininho, gostava de fazer bolinho de areia. Você sabe o que é bolinho de areia? É deitar molhado na areia quente e fazer um bolinho do corpo todo. A sensação é tão maneira, o sol aquecendo o grão de areia aquecendo o seu corpo, enfiando as mãos assim dentro da areia. Isso dá uma sensação legal de aterramento. Outro dia nadando, eu estava voltando do arpoador até o Leblon. Eu
dei uma abraçada, quando eu olhei para cima, eu estava nadando de costas. Eu vi um monte de borboletas amarelas. Eu entrei em êxtase ali, eu falei, mas como? As borboletas estavam vindo da ilha, a quilômetros de distância, indo para a terra. Não sei, alguma migração, alguma superpopulação. E eu olhava aquelas borboletas amarelas no céu azul, né? E isso dentro d'água. Falava, meu Deus do céu, está acontecendo um milagre. Né? Um milagre da própria vida. Então, esse tipo de exercício é bacana, sabe? Na natureza isso é mais fácil. No meio do cimento, dentro do carro, é mais difícil. A pessoa tem que estar mais bem treinada. Quem sabe a gente não usa esse fim de semana agora para a gente curtir essa na natureza. Quanto mais fusão, quanto mais integração com a natureza, mais o indivíduo estará integrado consigo mesmo, mais ele estará integrado com a vida. Tudo é vida. Não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade de dizer um sim para a vida. Um grande beijo para todos. Jai Gurudev, mantenham a regularidade.